Vai ser melhor. Então parece uns anjos, né? Brilhando, mais branco que Os fantasmas, os transfiguração do corpo. já foram arrebatados, tá só. Essa parte é muito massa. Vocês sabem dançar celebrando? É proibido ficar parado pela casa do meu pai. Aqui a liberdade. É proibido ficar parado pela casa do meu pai. Aqui a liberdade. É proibido ficar parado, 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 Fala galera, muito bom dia! Começando mais um programa aí, mais um final de semana, né? Que coisa boa, um sabadão aí pra gente descansar, que maravilha! proibido ficar parado toda Final de semana que, se Deus quiser, vai ser de muito sol, né? Pra gente poder aproveitar, sair com a família. Quem quiser também pode aparecer na igreja. Que maravilha, viu? Que final de semana abençoado. Vamos lá então, vamos começando mais um programa, né? A gente tá aqui, eu e o Renan de novo. Bom dia, Renan. Bom dia, Vinícius, bom dia para nossa audiência aí. E vamos dar continuidade na nossa palavra, né? É isso aí, muito importante. Galera, eu queria, como sempre, avisar vocês, né? A gente tá ao vivo no meu Instagram daí, particular, tá? É Vinícius Lemos, se você quiser nos olhar lá também. Mas eu acho que só ouvir basta, senão você vai correr, né? Se o cara começar a olhar, vai correr daí. A gente também tá no YouTube, TWEIMEC, T-W-T-H-E, Way, né? O caminho, só que em inglês no caso. A gente tá lançando nossos vídeos lá no YouTube. É muito importante que você se inscreva no nosso canal lá, curta nossos vídeos, é muito importante, pra gente é muito importante que a gente quer começar a fazer o vídeo ao vivo direto do YouTube, né? E precisa de uma quantidade de inscritos, né? Então a gente precisa que você se inscreva lá. TWEIMEC. Na hora que você colocar lá, você vai ver já a nossa logo.
Procure no Instagram também, teu EIMEC. Você vai nos encontrar, você vai conseguir lá nos acompanhar por lá. Amém? Deus te abençoe então aí, que Deus possa possa falar com você nessa manhã, que Ele possa falar realmente a palavra dele com você, né? Com a gente, né? Que é muito importante. A gente também está com o nosso WhatsApp, para quem quiser pedir uma oração ou quiser contar um testemunho, né? Às vezes tem vergonha de falar aqui na rádio, né? Mas eu também te convido, se um dia você quiser participar com a gente da rádio aqui, trocar essa ideia, você é muito bem-vindo. Mas também se quiser mandar o seu WhatsApp pra gente, o número da gente é 99586 5194. Vou repetir, tá? 99586 5194. Mais uma vez, 99586 5194. Aí você manda sua mensagem pra gente, quiser mandar um pedido de oração, um abraço. Amém? Deus te abençoe então aí, vamos começar a nossa leitura. Antes de nossa leitura, Renan, como é que foi tua semana aí, cara? Como é que tá as coisas pra ti? Foi tranquilo, cara. Bastante serviço, tentando me ajeitar em casa ainda, né? Com a função da mudança. Ah, de casa nova, coisa boa. Casa nova é muito bom. Só a mudança, né? Que é a parte que é mais complicada. Não é tão bom assim. Não, a Né? mudança não é tão legal assim, mas é bom. É bom se mudar uma vez, sim, e deu, né? Isso aí. Tem gente que é tipo aqueles ciganos, não, é? Nômade. Nômade. Que não para com a morada nunca, tá sempre se mudando, cara. Um abraço pra minha mãe aí, lembrei agora dela, não sei porquê. Mas agora ela parou, mas antes a gente se mudava bastante, cara. Aí não é legal. Mas que bom, Renan, tá gostando da namorada? Bem bom lá o bairro ali. Não sei se porque agora o pessoal, a Unisc tá de férias, né? Aí é mais tranquilo. Aí eu acho que essa semana volta, vamos ver, não sei se vai ser tão legal assim. Ah, é verdade, é movimento lá pro lado da Unisc, né? É, bem movimentado. Que maravilhoso. Gente, eu quero te convidar, antes da gente começar, a se concentrar em Deus aí, que você, né, quiser, claro. Mas não precisa nem fechar seus olhos, só concentre seu espírito, seu coração, pra gente poder fazer uma oração antes, né? A gente ler a palavra, é muito importante. Eu queria te convidar, então, a se concentrar em Deus aí e pedir para Ele falar contigo nessa manhã, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse programa. Eu te agradeço, Deus, pela vida que me deu. Eu te agradeço, Senhor, por me chamar para te conhecer. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, Pai. Agradeço pela vida do Renan, agradeço pela minha família, pela minha casa, por tudo que tens me dado, Senhor. E eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nos revele, Pai, a tua palavra. Revele, Senhor, o teu conhecimento a nós. Não o nosso conhecimento, Senhor, mas sim o teu. Queremos te conhecer, Senhor, para assim nos tornarmos iguais a ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Que bênção, então a gente terminou a semana passada, não sei se alguém lembra aí, lá no capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, e o versículo era 22. A gente vai começar nesse 22 agora, eu acho, né, Renan? Isso aí. Então, se o Renan quiser ler para nós o 22 ali até o 23, eu acho só. Pode ser? Até o 23? É. Pode ser. Ali ele vai falar, Mateus vai falar sobre a candeia, né? A candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti, é escuridão, quão grande será essa escuridão? Aqui, cara, acho que a gente tem uma noção mais ou menos do que os olhos da gente representam como a gente tá. Vamos começar ali, o que é a candeia? É a lâmpada, né? Uma lâmpada, uma É luminária. mais fácil, né? Isso. Lâmpada. E os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Isso. É o que ilumina o corpo. Ele está falando que é o que ilumina a nossa vida. E no caso, o nosso olhar, as nossas intenções refletem, né? Através do nosso olhar. Tipo, no que eu vou te olhar, eu já vou ter um pensamento daquilo, e do que eu achar, vai mostrar como eu tô. Exato. Eu acho que é isso que ele fala, né? Mas ele dá o outro lado da moeda também, né? É a luz que ilumina a tua vida, mas pode ser o contrário. Pode causar um efeito contrário. Por exemplo, se teus olhos forem bons, toda a tua vida, teu corpo será bom. Sim, sim. Mas e se for ruim? Os olhos do cara é um jeito pro cara analisar como o cara tá. Exato. Eu acho que é pro cara pensar, pô, mas é que é difícil a gente pensar nisso, né? Na hora, lógico. Mas depois, com o tempo agora, a gente se questiona, né? Pô, como é que tá o meu olhar, então? Aí eu começo, vamos citar um exemplo, Renan. Bem simples, assim. Eu vi o Renan de carro com uma menina. Nem sei quem é a menina. Tá?
Não, é um exemplo, tá? Só tô te dando um exemplo, bem Sim. claro. Não, tranquilo. E aí eu já, entendeu? Minha mente já foi mil graus longe, já foi em outro lugar. Ó o Renan com mulher, que não sei o que, papapá, entendeu? Eu acho que é isso que reflete o que eu tô com a maldade que eu já tô pensando. A maldade que tá em mim, no caso. E eu vejo muita. Agora a gente falando isso e eu me lembrei da passagem lá de Gênesis, né? Do fruto proibido. Que antes deles cometerem aquele pecado, eles cobiçaram aquela fruta que era proibida, né? Ah, sim, desejaram, Desejaram. né? Através dos olhos. Através dos olhos, começa Claro. nos olhos. É isso aqui é importante, né, cara? O pecado começa no olhar, né, cara? Por isso que a gente tava comentando mais pra área dos homens, né? A gente sempre fala isso na célula, nas vigílias que a gente vai, a gente participa. Como que é complicado a gente ficar cuidando, assim, como que o homem tem dificuldade em resistir a isso, tipo, a olhar pra mulheres, no caso, né? Porque isso, cara, querendo ou não, é onde começa a falha do ser humano. Aonde nasce, né? Onde Aquela que nasce a intenção, né? inclinação pra fazer o que não, Pra fazer não o que é agrada errado. a Deus, Então, né? o cara foge, eu tava comentando com o pessoal da célula, que eu acho que foi, se eu não me engano foi com o pessoal da célula. Não, acho que foi no curso que a gente faz agora segunda-feira. E aí eu falava, tá, mas às vezes tu tem que, fugir, tá ali, mas então olha pro outro lado, olha pra outro lado, fecha os olhos, entendeu? Começa a fugir disso, não deixa o teu olhar te chamar pro pecado. Uhum. Não, e é importante, já que a gente entrou nesse assunto, ô Vini, Aham. é importante a gente ter entendimento exatamente disso. Que se tu olhar, muitas vezes tu vai cobiçar. Claro. É da tua própria natureza, Claro, é a natureza entendeu? do cara, A exato. gente é inclinado para isso. Uhum. Então não olha. E é esse o ensinamento que Jesus está nos deixando, entendeu? Sim. Cara, vocês são assim, é a natureza de vocês corrompida pelo pecado, Uhum. entendeu? Que já nasceu aquilo encrostado com vocês. Uhum. Então não olha. Ou então, acho que não foi no programa passado a gente falou sobre José, que José fugiu, né, também. Isso, né? exatamente. Só que é um nível muito maior muito do José maior, já claro, foi, né? assim, Claro. de tentação. Porque às vezes a de- gente corre atrás do pecado, Isso, entendeu? isso A aí. gente corre atrás do negócio errado. E naquele caso ele tava tão massa, tão com Deus, que o pecado correu atrás dele e tentou agarrar ele. E ele fugiu. Entendeu? Não que. Agora eu falei do pecado, eu corri atrás dele por causa da mulher. Não, mas não é que ela seja mulher, mas a fraqueza do homem é essa, entendeu? Isso aí. A fraqueza do homem, a gente precisa ser claro sobre isso. A nossa carne, né? É fraca sobre nesse ponto, entendeu? Então a gente precisa se conhecer e saber como lidar com isso. A gente precisa fugir desse tipo de coisa, né, cara? Porque não é o que agrada a Deus. Do tipo assim, né? Não dá espaço pro diabo na tua vida, né, cara? Porque se tu der, Uma das desculpas do diabo é qual é? Mas eu olho, só admiro, eu não fico cobiçando. Cara, a gente tá se enganando, velho. sim. A gente tá se enganando, tipo, não, mas eu só admiro. Eu só olho, agora vamos pegar um exemplo de mulher, eu olho pra aquele cara, eu só admiro ele, eu não sei. Algum exemplo assim, vamos pegar agora. O olhar é isso, né, cara? É mais ou menos nesse ponto, eu acho que é o mais crucial, o exemplo melhor de dar. E muitas vezes já sabe que é errado, né? Sim. Em muitos casos já sabe que é errado. Já sabe que tá errado. Tá né? errado. E mesmo assim, olha. E mesmo assim continua Exato. fazendo, entendeu? Porque não tem maldade. Mas os olhos são a lâmpada do teu corpo, né? Isso aí. Então depende do que tu vê. Às vezes, quantas vezes, cara, a gente vê, agora um outro exemplo, a gente vê uma situação, cria algo achando que na nossa cabeça que é, sendo que não é aquilo. Mas a gente, com a nossa maldade, então, a gente mostra quanto mal a gente tem dentro da gente ainda. Quando a gente cria situações que não funcionam, que não é aquilo que a gente pensou. Só na visão do cara, entendeu? E aí entra uma outra situação agora que tu trouxe, Olinho. Por exemplo, às vezes a gente faz julgamentos que não são os julgamentos que Deus faria. Isso, exatamente. Né? Por causa das trevas que há em nós, né? Isso aí. Então é fundamental, gente, pra você se conhecer. Eu acho que assim, ó, pra você saber como você tá com Deus, tá? Primeira coisa, o seu olhar. Segunda coisa, a sua boca. E segunda coisa, suas ações. Se você cuidar isso, como você tá com Deus, você vai entender, não, mas eu tô bem, mais ou menos. Não, eu tô mal. Verdade, Vini. Sabe que agora tu falando isso aí, o olhar e o falar vai dizer muito Mostra. de como é que tá a tua vida, teu relacionamento com Deus. Não, e aí entra, por que eu falei das atitudes, Renan? Porque a gente tem um olhar bom perante os outros, tá? Tem um falar bom perante os outros, mas as nossas atitudes não são boas. Aí não adianta nada. Aí não né? adianta nada. Entendeu? Então tem que ser uma coisa meio que em conjunto. O olhar, o falar, que é muito importante também. O que tu fala? Mas não assim quando tá com teus irmãos da igreja, mas quando tá com teus pessoal assim, que não é cristão. O pessoal do teu serviço. Isso aí. O que tu fala? O que tu tá falando lá? Qual que é
Às vezes o cara cai e fala coisas erradas. A gente não pode também se fingir de maluco aqui, não. O cara cai em coisas erradas. Entra num assunto que não, mas isso aqui não provém de Deus, não é legal. Então o cara, não, tem que ir, me recolher um pouquinho, recolhe a minha carne. Se reservar, né? Tipo, ó, não E as atitudes do cara contam muito também, pra saber como que o cara tá. Se dentro do cara tem luz de fato, ou tem trevas, né? Então é muito importante a gente cuidar esse negócio da luz do corpo. Eu acho muito bonita essa palavra, né? Os olhos são a lâmpada do teu corpo, é o que vai te iluminar. É a tua intenção ali, o que tu vê, o que tu imagina, é aquilo que vai te mostrar como que tu tá diante de Deus. Amém, Renan? Amém. Vamos ler o próximo então? Mateus capítulo 6, versículo 24 agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos entrar nessa aqui, depois a gente entra com vários outros deuses. Mas o que tu acha do dinheiro, Renan? A gente entrou numa discussão na célula ali agora, e eu confesso que eu fiquei pensativo depois da quinta-feira. Fiquei pensando, será que eu falei errado sobre o dinheiro? Será que eu falei certo? Mas eu confesso, Renan, depois até ouvi um outro pastor falando, cara, mas o dinheiro é bom. Eu confesso que eu não gosto muito do tal do dinheiro, sabe? Não é que eu não gosto, a gente precisa do dinheiro, é claro. Mas eu tenho uma coisa com esse dinheiro, sabe? Porque, cara, um limite pro cara já tá adorando ele. É algo assim muito fácil pra tu já tá querendo, desejando mais ele do que do próprio Deus, entende? Então eu tenho um receio desse dinheiro e, sinceramente, cara, se desse pra viver sem dinheiro, mano, ia ser muito mais legal. O que tu acha disso? Só sobre o dinheiro, por enquanto, depois a gente entra nos outros deuses. Sim. Cara, assim, eu particularmente não tenho muito problema com essa questão de idolatrar o dinheiro, sabe? Nunca tive. E eu acho que... aí depois a gente pode falar um pouco mais dos outros deuses, né? Mas tipo, a minha luta é mais com outras coisas, não é? Ah, tá. O dinheiro já não é caso... O dinheiro não é, tipo... Não que eu não precise de dinheiro, tá? Sim, mas não é o teu Deus, não é o A nossa audiência tá pensando, ó, o irmão lá pediu um empréstimo. Não é isso, mas é que, tipo, cara, eu sou mais tranquilo com essa coisa, sabe? Mas ele tá sempre ali, é uma relação muito complicada, porque ele tá sempre te provando e te tentando ali, né, cara? Sim, se tu tem bastante, tu vai ser tentado a adorar ele, né? Sim. Ao dinheiro, ao que ele pode proporcionar na tua vida, tu compra uma casa boa. Tu imagina, Vini, tu poder dar a melhor casa para a Luana, tá? A melhor escola para o Isaac, sim, tá? E, tipo, ter a melhor qualidade de vida que tu puder ter. E estudar, tipo, tu que gosta de, sabe, estudar a palavra de Deus, estudar na melhor universidade, o melhor curso de teologia que tem, sei lá, sabe? Poder viajar para Israel. Já pensou? Nunca pensei nisso. Sinceramente, nunca pensei nesse bagulho assim, que dinheiro pode trazer, velho. Mas tu consegue entender? E assim, que nem eu falei, por mais que tu não tenha problema com que seja mais tranquilo pra ti, cara, se algum dia tu tiver essa oportunidade, isso vai te tentar. Tá entendendo? Isso vai mexer contigo. Com certeza. Então assim, a gente tem que estar sempre numa luta, sempre se policiando, sabendo contra o que a gente tá lutando, né? Cara, eu não sei, Renan. Sinceramente, eu nunca pensei nisso que tu falou, sabe? Talvez da casa, assim, da escola do Isaac, sim, mas tipo, Israel e, sabe, conhecer mais essas coisas. Cara, é um dinheiro gasto com qualidade. Mas na hora que tá o dinheiro, tu vai gastar com isso? Aí que eu me penso. Porque eu posso fazer planos aqui, mas chegar na hora... Não, e assim, ó, Vini, eu vejo que isso tem muito mais a ver com adoração. Claro, com certeza. Entendeu? Porque assim, ó, não que seja errado, se tu tiver dinheiro, tu pegar a tua família e viajar, e, sabe, pra onde tu quiser. Mas daqui a pouco tu começa a adorar aquilo ali. Entendeu? E aí é que mora o perigo. É verdade, com certeza. E cara, querendo ou não, Renan, a gente hoje é refém de dinheiro. Goste ou não, aceite ou não, Tudo a gente precisa de dinheiro, né? não vive sem dinheiro. E já começa aí o meu nojo, Renan. Porque muitas vezes a gente até aceita viver sem Deus, mas sem dinheiro não. Sem dinheiro eu não vivo, capaz. Deus o livre, eu faço qualquer coisa, eu faço malabares na esquina, alguma coisa eu tenho que fazer para conseguir dinheiro. Mas sem Deus, sem a presença dele, eu consigo viver numa boa. E eu queria ter a força, mano, e trocar isso na minha vida, entendeu? Tipo, de saber viver sem dinheiro, mas é que, né, aí o cara tá pedindo... Mas é que, vê bem, isso é quase que impossível, né? Porque assim, a gente vive num sistema capitalista, correto? Sim. Pra tudo.
Tu precisa de É, dinheiro. pra tudo precisa de dinheiro, não tem como. Não existe. tem. É, Não existe viver. Mas eu digo assim, sem eu me esforçar. Não é que eu me esforçar, mas sem eu dedicar tanto tempo da minha vida pra eu conseguir tanto dinheiro, sabe? sim. Tipo, cara, é 8 horas, tá? Mais a hora que eu fico lá no almoço, dá 9, meia hora pra ir pra vir, 10. Tu passa mais tempo no teu trabalho do que com a tua Cara família, do né? céu, meu Deus, velho. Eu não aceito ficar tanto tempo dentro do lugar. Não que não seja ruim meu serviço, eu adoro trabalhar onde eu trabalho. Eu acho um lugar muito massa. Só que, cara, é o que me tira tanto tempo de outras coisas pra Deus. Eu falo, Senhor, Aí eu vou te apresentar um outro lado da moeda então, tá? Isso é a gente que é humilde, vamos colocar nesses termos, e a gente precisa do dinheiro para sustentar a nossa Sim, família, sim. tá? Agora tu imagina quem não precisa, quem já tem dinheiro, tá? E acaba tendo uma carga horária de trabalho, digamos assim, às vezes o dobro do que a nossa. imagina. Tu já pensou nisso? Cara, eu só tenho uma explicação, essa pessoa é doente, Exato, né? exato. Cara, e assim, sabe que o tempo da minha vida, quando eu trabalhava no mercado, da Cruz ainda, eu já tava nessa, Renan. Eu queria trabalhar, tá te testando, tu vê? A hora que tem um rádio aqui, irmão, que ele começa às vezes a funcionar, e o Renan chega perto e ele para. Eu não sei como é que era desse rádio. Mas eu tava trabalhando no mercado, cara, e aí o que acontecia? Quando eu tava trabalhando lá de boa, só que eu tava pensando já em trabalhar de noite. Em conseguir, eu tô quase saindo da câmera, em querer mais dinheiro. Em querer mais, eu preciso de mais dinheiro, não sei o que, entendeu? E cara, já tava fugindo do plano. Se eu tenho o meu serviço, amém, legal, que benção. Mas também se começa. Amém. Vou atender aqui, irmão, só um minutinho. Renan, lê o próximo pra nós, Renan. Lei. Alô? Contra a preocupação e ansiedade, tá? Aqui ele vai falar Com quem? sobre alguns dos males que têm Não se encontra. atormentado grandemente, né, parte Não, da eu sociedade sei. hoje em dia. No 25 Não, ali não se então. encontra ninguém aqui. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor do que elas? Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Para analisar. Cara, eu leria até o 34. Até o 34? Até o então, 34. Então vamos lá então. E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar a sua estatura a um covado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque, afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram. E o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas elas. Mas procurais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o próprio mal. E, cara, e aí isso já esclarece pra gente muita coisa. Por exemplo, assim, não é que eu não tenho que ter um serviço, mas às vezes eu não tenho. Pega um cara que não tem serviço. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Não te preocupa. Aí que entra o desafio, né, cara? Não te preocupa. Tu não fica atucanado com isso. Não, o cara já se preocupa. Não que eu não vou fazer nada. Entendeu? É tipo assim, eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não vou fazer um currículo, não vou entregar pra ninguém. Não, eu faço a minha parte e entrego ele de Deus e coloco ele em primeiro, buscando a ele em primeiro lugar sempre. Até porque o nosso trabalho, ele pode ser um propósito de Deus. Exatamente, né? com certeza. E deve ser. Com certeza. E é essa análise que a gente tem que fazer para balizar a nossa vida, entendeu? Sim. O meu trabalho, ele está sendo para a glória de Deus? É, Né? é isso aí. Se está sendo, então ok, aí, né? Amém, Não tem né? Exato. Porque o cara pode também, né? Colocar ele em primeiro no nosso trabalho. Com certeza tem como. Às vezes colocando ele em primeiro no nosso trabalho é tomando as atitudes que agradam a ele, né? Colocar ele em primeiro. Então é mudando que a gente coloca ele em primeiro. Mas eu digo assim, cara, a gente é tão preocupado às vezes, né? Com roupa, com vestimenta.
A gente busca isso na realidade. O cristão, cara, busca isso, sabe? E eu penso que, cara, mas será que está tá preparado, será para um momento assim mais difícil do cristão? Mas agora eu fiquei pensando sobre isso que a gente leu, Vini, que nem aqui ele fala, né? Não vos preocupeis quanto a essas coisas, porque o pai de vocês bem sabe que vocês necessitam de todas elas, né? Que Deus, ele é o nosso sustento, é quem supre as nossas necessidades, correto? Que é o que ele fala aqui. Mas por que tanta gente passa fome, então? Por que não coloca Deus em primeiro lugar? Talvez não seja nem isso, Vini. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu vejo o seguinte, ó, não era essa a vontade de Deus. Ah, tá, do pessoal que já nasceu na pobreza. Exato. Tá. Tá entendendo? Uhum. Não era essa a vontade de Deus. Qual é que era a vontade de Deus? Que todos se criassem, né? Exato. Sem pecado, limpo. E não, e que fossem como lá atrás na igreja primitiva eram. Entendeu? Por que existe isso no mundo? E aí as pessoas muitas vezes culpam Deus. Isso é fruto do pecado, cara. Do pecado do ser humano, entendeu? Porque tem gente que tem muito e não reparte com quem tem pouco. Tá entendendo? E aí depois vão culpar a Deus. Por causa que os outros não têm comida. Exato, entendeu? Pelos males desse mundo. Mas, cara, os males desse mundo, eles nascem primeiro no próprio ser humano. Sim. Tá entendendo? Deus não tem nada a ver com isso. Esse não era o projeto original de Deus. Não, ele não criou, né? Pra isso. Pra isso. Cara, mas o que é uma coisa que a gente é bom, Renan, em outra coisa é fazer como o Adão fez. Ah, é a mulher que tu me deu. Sempre atirando pra outro. Em vez de tomar pra si A a responsabilidade. responsabilidade. Como tu falou ali, mas é culpa de Deus. Tá, mas só um pouquinho. A gente que peca. Será que eu não podia ir lá perguntar pro meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Será que eu não posso fazer diferente? Exato. Será que eu não posso ser diferente? Entendeu? Então, às vezes Deus quer me usar nisso, né? Sim, e aí agora eu fiquei pensando, Vini, às vezes, por exemplo assim, ó, eu tô passando por uma necessidade, tá? E aí eu tô orando pra Deus, me ajuda nessa situação aqui. Por exemplo, eu não tenho nada que... Não é o caso, graças a Deus, sabe? Mas eu não tenho nada que comer dentro de casa. E às vezes eu tô orando pra Deus, por favor. O Senhor não disse, eu ouvi na tua palavra que, ó, que o Senhor sustenta os que confiam em ti. E aí Deus começa a falar com o Vinícius. E o Vinícius fica relutando. Endurece o coração, endurece o coração. Exato. Tá entendendo como é que funciona as coisas? Mas, cara, eu creio que Deus não, ele também, no caso, não iria parar por causa de mim. Não, com certeza não. Entendeu? Se o Renan era um cara justo, um cara que de fato cumpre a vontade de Deus, está passando por uma necessidade, porque talvez perdeu o emprego, isso, aquilo, tá com uma dificuldade. Não, Deus vai levantar de alguma maneira alguém e vai suprir. E muitas vezes usa até o ímpio, né? Mas a maioria das vezes, né? Como ele fala na palavra, se vocês não clamar, as pedras clamarão, Exato. velho. Porque às vezes ele fala com alguém dentro da igreja e alguém e endurece o coração, como tu falou, e fica Isso. relutando em fazer a vontade de Deus. Aí o que ele faz? Então tá bom, então eu vou usar o fulaninho de tal lá da... Exato. Né? Que o cara, se te aí- dar isso aí, toma. E aí vai lá, bate na porta do irmão lá, uma pessoa que às vezes a gente passa vergonha, cada vergonha, né? Que Deus faz a gente passar, né, cara? Aí um irmão que nem sabe da palavra de Deus vai lá e, ó, irmão, não sei, senti no coração que eu tinha que te dar um rancho. Meu Deus. Pensa? Meu Deus. Tu tá louco, né, Renan? Que tapa, né? Exato. Mas é isso que é massa, mano. A palavra de Deus se cumprindo, entendeu? Se cumprindo, é isso aí. Então, gente, aqui tá a amostra pra gente saber vencer qualquer preocupação, saber vencer qualquer dificuldade, colocando Deus em primeiro lugar. Eu falo sempre isso, cara, sempre isso. Quer ser rico? Quer ter uma família? Quer ter aí os homens querem ter uma esposa maravilhosa, filhos bonitos. As mulheres querem ter um esposo que seja um companheiro, que seja um amigo. Quer ter filhos bonitos, filhos legais, filhos realmente temente a Deus. Quer ter um serviço bom, quer ter paz, quer ter alegria. Coloca Deus em primeiro lugar. Não tem outro segredo, gente, para tudo na nossa vida. Colocais Deus em primeiro lugar. E entre esse mandamento, Renan, o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Entra isso, cara, é exatamente isso. Não existe outra coisa, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Ele em primeiro em tudo na minha vida. Colocar a palavra dele em primeiro em tudo na minha vida. Por exemplo, domingo, 19 horas, na igreja IMEC, nós estaremos aqui com o nosso apóstolo Carlos, o líder da IMEC. Às 19 horas na Rua Barão do Rio Grande, 760. Ah, mas vai ter a palavra de Deus? Sim, vai ter.
Então eu vou estar. Isso aí. Entendeu? Ah, mas tem uma célula, tal lugar. Tem a palavra de Deus lá? Tem. Eu vou estar naquele lugar, então. Essa é uma forma, né? São formas pequenas, entende? Eu sinto coisas pequenas. Coisas que já confrontam. Porque a gente acha que a gente não precisa desses lugares, dessas coisas. Essas coisas tão pequenininhas. É uma coisa mais simples, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é a gente ir, tomar a atitude de sair da nossa casa, sair da nossa visão, assim, fechada muitas vezes, porque o inimigo, ele taca a nossa mente. Ele cega, né? E ele prende a nossa mente e não nos deixa sair. Então a gente precisa se colocar ele em primeiro lugar, Deus, e tomar essa atitude de sair. Não, eu vou buscar. Eu vou colocar ele em primeiro. Ah, mas tá um dia bom pra sair. Ah, Oscar, vamos tomar uma coisinha, vamos sair pra algum lugar, vamos fazer aquilo. Não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou colocar ele em primeiro, porque eu quero tal coisa. Eu preciso dessa paz que Deus pode me dar. Eu preciso disso. E a oportunidade é dada pra todos, né, o Vini? Com certeza. Todo final de semana, não importa onde você mora, eu garanto que tem uma igreja perto Com da certeza. onde você mora. Com certeza. Entendeu? Então, cara, faça um esforço para buscar o reino de Deus. Exatamente. E gente, eu quero encerrar com o primeiro bloco com isso. E, gente, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã estará aos seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Então, gente, a gente tem esse dia de hoje. A gente tem essa preocupação de hoje. Coloque Deus em primeiro, mas pensando no dia de hoje. Não pensa muito no daqui a 5 anos, 10 anos, não. É no dia de hoje, tá? Deus está me chamando hoje. O que eu vou fazer para Ele hoje, agora? O hoje, no caso, é domingo, amanhã. O que eu vou fazer para Deus amanhã? Eu vou tomar essa decisão de ir no culto? Eu vou realmente buscar isso ou eu vou passar mais uma semana na minha vida, enrolado, nos meus pensamentos? Então que a gente tenha essas atitudes e dê passos em direção a Deus. Porque Ele está nos esperando. E Ele espera atitudes nossas. Então que coloquemos Deus em primeiro lugar, meus irmãos, tá? Vou colocar uma música aqui. Nós vamos pro intervalo, amém? Deus te abençoe aí, que você fique ligado com a gente, tá? Não desliga aí, não saia da rádio, não saia do Insta também aí, Deus abençoe. Deus abençoe o Pedro que mandou mensagem, o Reinaldo, agora entrou o Zé Dair. Deus abençoe vocês aí, viu? Queria falar com o seu... Eu sim. Tem uma água, né? Vai, eu aceito. O que era o pastor? Eu acho, né? Bem de rádio também. Hã? Melhor que o meio da rádio, ele Não, ele mandou mensagem. Se bem que a gente nem consegue. Pô, consegue ficar no computador aí, eu acho. Vai, estou no tempo essa semana. É? Por quê? Tá foda. Ah, eu nem respondi mais uma hora, tá boa noite. Ah, dormir. Sai fora, mano, que esse cara desse time não pode dar pra nós, tá? Todos vocês vão as bonecas. Ele me toca de comer. Ah, sai fora. Freguesia. Ficando. Mas não é, cara. Não é pra ser, cara. Não é você. Só teve 2 chances, 3 chances ali. A bola podia ter entrado e aí, tinha mudado o jogo. Quando ele fedeu, Cruz, fedeu. Para. Fedeu. Não, fedeu. Que nojo. Então, o pior não é nem. O pior é o gol, Gabigol. Isso. O mais da mãe desse cara jogando bem, caiu no chão, o que eu fiz? Ah, morreu, meu, passa, né? Eu vou. Ajoelha de novo e nunca vão. Não pode dar batalha. Olha o problema no olho, cai pra dentro, vem cá. Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo no mundão. É cruel e não foi bom comigo.
Já entramos no 7. É. É, agora o 7. Até o segundo ciclo 6, né? Do 1 ao 6. Vamos ao 6? Não quer ler isso? E não tema o fracasso. O homem de aço. Oitavo agora, né? Programa. Mais 2, não tem como 10 programas aqui. Pô, eu acho que não é mais até mais 50 aí no espírito, não tem? É, eu ratei. Eu também eu vou falar e esqueci. Eu tentava fazer direto lá. Mas na próxima, né? Na próxima eu não esquece. Não esquece de me mostrar depois sua conta, que eu login sempre lá do Spotify. Melhor a gente tentar botar lá. Verdade. Tem que lembrar disso. Eu nem sigo a minha frente. Não dá pra recuperar. Dá. Que nunca foi minha. E não voltam mais. Pedir um negócio lá. Vamos. 18, 19. Eu liguei 19 só. No sábado. A gente vai passar o dia lá, né? No de manhã, vai começar às 9. Eu quero sair aqui umas 7h30. Para dar tempo de chegar lá cedo, pegar o lugar bom. Aí a gente passa o dia lá, vai vir umas 10 horas da noite, ó. 10h30. Não, vai fazer o quê? Foi também, né? Thiago também? É. Eu também fui lá. Vai. Eles são bem ecléticos. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se
Mas é bom, cara. Você tem nas igrejas, pessoal que Nem preconceituoso. tipo, não, sabe? É tudo bem, eu até entendo. Mas assim, cara, é bom porque a pessoa não tem desculpa daí, né? Porque tem todos os tipos de gênero musical pra tu escutar. Não quer dizer. E o cara só escuta música mundana se quiser, mas Eu não gosto de funk. Não, não de fora da igreja. eu não sei se tem. Tem. O karatê. O nome do funk é karatê. Calma, mano. Sei que. Tu tem limite também, né? Falando. Pô, e a Marta já tá aí de novo, né? 19, né? Isso aqui é mulher. Um mês, um mês e pouco. Passa muito rápido também, né? Nossa, foda, mas tá do ano já. Tempo voa. Mensagem, né? Vamos voltando então, né, galera? Para continuar nosso programa, nossa leitura, nossa conversa, né, Renan? Água bem boa. Antes da gente continuar, eu queria convidar você para hoje, a partir da meia-noite. Olha só que convite, né? Meia-noite a gente tem um compromisso na igreja, de que é a nossa vigília. Então, se você quiser participar da nossa vigília, você é muito bem-vindo. Vai ser da meia-noite até a hora que Deus permitir que a gente vá. A gente sempre estipula até às 6 da manhã, né? Mas é Deus é que sabe. Então a gente vai pra lá, a gente ora bastante, a gente ouve a palavra também, que é o que nos alimenta, né, gente? As coisas do alto. Então eu queria te convidar, você que está nos ouvindo aí, o endereço da nossa igreja é Rua Barão do Arroio Grande, número é 760, em frente ao Parque São Luís. Então você é nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Vamos continuar então, Renan. Agora a gente vai ler lá Mateus 7, né? Mateus capítulo 7, o versículo do 1 até o 6. Eu vou ler. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não pisem
com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. O que tu me diz, Renan? Esse versículo aqui que é, eu acho que O 6 ali é é a parte, né? É a parte, mas aqui ele está falando sobre julgamento, né? E aqui ele está dizendo, olha cara, eu não usei essa medida com vocês, por que vocês vão usar com os outros? Tá entendendo? Às vezes, e aí, enquanto tu estava lendo, eu lembrei daquela passagem daquela parábola do... Eu acho que até foi tu, né, que trouxe pra gente um dia aqui no programa, do devedor que perdoaram a dívida dele e ele cobrou do escravo dele, né, a dívida que o escravo dele tinha com ele. Muitas vezes a gente age assim, né? Deus já perdoou a gente por tanta coisa, a gente já fez tanta coisa errada e a gente quer cobrar o nosso irmão, que o nosso irmão tem que ser, né, não pode errar, não pode fazer nada. Tá, mas o que é julgar, cara? Agora eu tô me pensando, o que é de fato julgar? É que aí é que entra, tá? Isso é um engano também, pelo menos eu entendo assim. E aí ele até fala aqui também sobre isso. Não é que tu não pode julgar, tu não pode fazer o mau julgamento do teu irmão. Tu tem que julgar como Deus julga. Usar a medida que Deus usa. Tá entendendo? Por mais que seja difícil, por exemplo, e aí a gente se vê inclinado muitas vezes não que não possa, né? Mas a repreender nossos irmãos, ou entendeu? Ou se escandalizar com um pecado muitas vezes, sabe? Mas e como é que será que Deus agiria nessa situação? A gente não para se ver e analisar. Entendeu? Mas é que daí, pegando o que tu fala, eu penso assim, como que eu vou julgar, como Jesus julga, né? Se ele é puro e perfeito? Não tem como, né? Eu queria pensar como Cristo. Não, eu posso até tentar me esforçar bastante. Mas o Espírito Santo mora dentro de ti. Mas eu penso o seguinte, Renan. Vamos pegar o julgamento hoje terreno. Como é que é? Uma audiência, né? Aí o juiz vai lá e julga o caso e dá condenação. Isso, por exemplo, o Vinícius me fez alguma coisa, eu processei o Vinícius, vou levar a causa adiante, a gente vai se apresentar diante de um tribunal e o juiz vai condenar. Vai decidir qual é o caminho a ser seguido. Tá, então por exemplo assim, eu matei um fulano. Vou lá pro juiz, ele vai me condenar a tantos anos de prisão. É isso, né? Então o julgamento vem com uma condenação. Sentença. Uma sentença. Cara, então, se eu chegar no meu irmão Renan e falar, mano, velho, eu chegar em ti, tá, Renan? Cara, eu acho que isso e isso, cara, não tá legal na tua vida. Vê bem o que tu acha. Cara, isso seria melhor mudar na tua área isso. Pensa aí. Isso é um julgamento? Eu tô te trazendo condenação ou não? Não, de forma alguma. A gente entende errado o julgamento. O julgamento é quando eu já venho com a condenação pra tua vida. Agora tu veio. Que diz Pra segundo programa agora, 11 horas ele fala algo. Porque assim, ó, muitas vezes a gente quer fazer o papel do juiz, né? A gente quer ser o juiz. E a gente tem um só juiz, a Bíblia nos adverte quanto a isso, né? E é esse o erro. Eu tenho um testemunho do irmão, que ele falou assim, ó, Vini, eu sinceramente, cara, eu já caí várias vezes sobre drogas, né? Caí, voltei. E um dia nessa minha andança de ir e vir, o irmão me falou assim, ó, é a última vez que tu vai voltar. Se tu cair de novo, tu não vai conseguir voltar. E eu olhei nele e falei, não aceito o que tu me disse, eu vou cair e vou voltar de novo só pra te mostrar. E eu falei, cara, que irmão, que bênção. Eu falei, glória a Deus, velho, que esse cara tava condenando o homem sem saber. Então, o julgamento, cara, é o julgamento errado, né? Quando a gente traz uma condenação pra pessoa. Quando a gente já traz aquela culpa sobre a pessoa, entendeu? É uma diferença entre eu chamar uma pessoa pra uma mudança, convidar ela pra... Mas quando eu faço isso, Renan, quando eu chego e te falo assim, ó, Renan, quem sabe isso, automaticamente, tu vai olhar pra mim. Não tem como não. Vou olhar pra minha vida e vou fazer assim, tá, vamos ver, Vini. Não, beleza, pode ser. Aí tu vai pra casa e vai pensar, olha, ele me disse que eu tenho que mudar nisso e naquilo outro. Aí tu vai olhar pra vida do Vini. Sabe que o Vini de fato é um exemplo pra me falar tal coisa? Isso é uma coisa. Agora eu chegar no Renan, se tu não mudar tua vida, mano, velho, tu vai pro inferno. É a última vez. É a última vez.
Cara, isso já não é legal. Isso que é o hábito de julgar. Aí a gente tá tomando o lugar de Deus. Tá né? tomando o lugar de Deus, tá fazendo o que não é pra nós fazer. Não, mas essa semana eu tava meditando um pouco na palavra lá no livro de Romanos. Uhum. E ele fala sobre isso também, pra gente não colocar peso Uhum. na vida dos irmãos, entendeu? Uhum. Não ser um obstáculo, uma barreira pra que Sim. conheçam a Deus, tá entendendo? E assim, e a gente tem que ter muito cuidado também. Não é... Muitas vezes, ô Vini, a gente vai, invariavelmente a gente vai trazer condenação pra vida das pessoas. Mas de que forma? Da forma que tu falou. Não tu mesmo condenando, entendeu? Tu mostrando como é que eu trago condenação pra vida do Vinícius, por exemplo. Não é eu chegando e apontando o dedo na cara do Vinícius. Uhum. Eu oferecendo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pra aquela pessoa. E se a pessoa não quiser, automaticamente ela tá condenada, cara. E eu vou mais além, Renan. Mas tu não chegou com condenação pra A ela. gente vai trazer condenação e julgamento pra alguém quando a gente for de fato diferente. Sim. Bom exemplo, bem claro, que eu ouvi um cara falando uma vez, eu nunca vou me esquecer disso. Pega numa escola, tá? 30 alunos. A professora aplicou a mesma prova para todos os alunos. Todos para rodar, apenas um conseguiu gabaritar a prova. Aí os alunos se reúnem e falam, ó, professora, tem que refazer a prova porque isso eu não entendi, isso não explicou isso. Mas peraí, o fulaninho passou em tudo. Mas como assim? Não conseguiu? Aquele cara condenou todos os outros. Exato, isso aí. Então se um de nós tiver uma vida plena, uma vida com falhas, não dá pra dizer que não vai ter, E aí, mas uma vida que agrada a Cristo. e aí a gente vê, Vini, a importância da gente vir, da gente estar aqui, da gente Uhum. levar o evangelho, da gente pregar pra quem quer que for, Uhum. entendeu? Porque seria muito simples, né? Se ninguém sabe, ninguém é condenado. Então ninguém fala de Jesus pra ninguém. Não né? tem, não tem. E ninguém tenta viver em santidade, numa vida consagrada. E pronto, ninguém vai ser condenado. Entendeu? Deu? Acabou? Vamos se fazer de louco, né? Mas aí a gente não vai estar cumprindo o ID, né? Exato, exato. Então, E aí o ID é muito importante porque o ID é junto com aquela coisa assim, ó, que eu tenho que carregar esse ID. isso Eu aí. tenho que carregar o Cristo para mim poder falar desse Cristo. Eu tenho que andar com o Cristo para mim poder dizer, ó, o Cristo muda. O ID é uma mudança de vida, né? Exato, então vem com aquele negócio de chamar para uma mudança, cara, vem com contigo sendo mudado, entendeu? Vem contigo sendo exemplo para essa pessoa. Então eu vejo quando não julguem para não ser julgados, cara, de fato, mas ele primeiro fala assim, ó, cuida como tá a tua vida antes de tu falar pro teu irmão alguma coisa. E não toma o lugar de Deus, né? Não toma o lugar de Deus, exato. Mas primeiro ele fala assim, ó, meu, tá, tu quer falar pro teu irmão lá que tu viu tal coisa, beleza? Mas vai pra ti antes. Vamos dar uma refletida na tua vida, como é que tá? Será que tu não tá com uma trave no teu olho aí? Isso aí. Que tu quer tirar o irmão ali que tem um detalhezinho, mas tu tem uma trave no teu olho que tá te impedindo e tu não... Então, cara, Jesus aqui foi fantástico mesmo. A gente tem um pouquinho de noção também, né? E é isso aí mesmo. Eu vou aconselhar o Vinícius lá sobre casamento, mas eu sou divorciado, como é que eu vou aconselhar o Vinícius? Não, assim, ó, Renan, é o seguinte, tu não pode entrar aqui, tá? Sem com boné na cabeça. Não é agradável, Deus não gosta disso. Agora eu saio daqui e vou lá e, sei lá, brigo, xingo, ou traio minha mulher. Sim. De que maneira que eu vou entendeu? É isso aí. Eu quero tirar o teu cisco, mas eu tô com uma trave me pedindo. Entendeu? Então, cara, não é legal isso. Isso não é bacana. E é isso que Jesus tá falando aqui. E assim, ó, já que a gente entrou, né, nesse assunto, Vini, a mudança que a gente pode fazer é a nossa, Uhum. né? A do nosso irmão é Deus que pode fazer, não é a gente, Exato, exato. né? Nosso papel, Renan, é falar, tá? Isso, apresentar. Talvez uma ou duas vezes. Depois disso, tu viu que o teu irmão não mudou? Amém, Senhor, amém. Vamos orar por ele então. E acabou. Isso aí. Foi falado pro teu irmão, mas agora acabou, agora chega. Entendeu? Se eu ficar todo dia ali, ô fulano, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Ah, mas que cara chato. Porque eu que quero mudar o cara. Até o irmão Fábio falou disso quando esteve aqui com a gente, né? Seja a tua palavra sim, sim e não, não. É tipo, ó, cara, quer ir lá com a gente na igreja? Não? Então tá, tudo bem. Né? Tudo bem. Vou fazer o quê? Show de bola. Aí vamos orar pelo fulano, Vamos né? orar, vamos continuar orando. Mas não que eu fique todo dia lá batendo na tecla. Eu até, mas em relação aos meus colegas do serviço lá, cara, eu vou sinceramente, incomoda. Chega, segunda, terça e quarta eu dou uma frouxadinha pra eles, mas chega na quinta, meu, tem célula. Uma trégua. Tem célula. Quando é que vocês vão ir? Quando é que vocês não podem me enrolar? Entendeu? Eu dou uma apertadinha, claro, com Sim, amor. não, tem que. É Mas- importante fazer. Mas não aquilo assim, ó, Renan. Mas a tua vida tem que mudar isso.
tem que mudar aquilo outro. Colocando peso na pessoa. né? Pô, não tem, cara. Deixa que Jesus faz a mudança. Só apresenta e vive isso, então. Vive pra pessoa olhar pra ti e falar, cara, mas aquele cara tá cada vez mais diferente. E eu quero viver a mesma coisa que ele tá vivendo. Entendeu? Então a gente tem que querer viver essa mudança, entendeu? Pra poder os outros olhar pra nós e mudar automaticamente sem a gente falar uma palavra. Que maravilhoso, né, Renan? É isso aí. Mas sabe o que eu vejo também, ô Vini? Por exemplo, agora me veio um cara que vai na contramão disso tudo que a gente tá falando. É importante a gente estar aqui, é um debate pra gente aprender. né? João Batista, cara. Tu acha que João Batista era um cara que botava peso nos outros? Com certeza. Mas aí ele foi o maior, né? Nascido de mulher, ele foi o maior. E por que ele foi maior? Mas por quê? Eu acredito que ele vivia Ele vivia aquilo, o que ele cara. pregava. Isso aí. Entendeu? Daí ele tava com 100% de aprovação pra falar. Ele só estava abaixo de Jesus, né, cara? Dos profetas. Foi isso que Jesus falou, Ninguém né? podia olhar pra ele, tá, mas tem uma trave no teu olho, meu. Tá, então fala qual é a trave. É? Não tem trave pra tu falar do cara. Se tu acha que eu não posso te falar isso, então me fala por que eu não posso. É? Por que não, aonde, que ponto então que tu acha que tá ruim pra ti? Que eu tô... Exato, é verdade. Boa. A gente tem que buscar isso, velho. Isso aí. Entendeu? O João, ele foi demais e... Ô, Renan, e Deus nos chama. Deus te chama, meu irmão, que tá me ouvindo aí. Irmãos que tá nos assistindo. Deus tá te chamando pra você ser um João Batista. Isso aí. Mas não olha pra João Batista só na hora de falar. Olha para o João Batista na hora de viver. Porque o João Batista ele não era... Ele primeiro viveu para depois falar. Isso aí. Primeiro ele viveu tudo que Deus queria que ele vivesse e depois ele foi falar. Tanto é que as pessoas iam ao encontro de João Batista no deserto. Olha só que maneiro. Tinha uma igreja lá. Não, porque ele tinha uma unção diferente, né? Tinha. Ele tinha uma autoridade, cara. E eu vi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi Jesus falando ali. A Bíblia fala assim, ó. E Jesus pregava, no final do Sermão do Monte que a gente está lendo, ele falava assim, ó. E Jesus pregava com autoridade, não como os fariseus. Exato. Porque os fariseus falam, não, eles falam, mas é que é assim, depende, de repente, quando vê. E aí tu consegue entender um pouquinho do ódio dos judeus, né, Odine? Porque tinha o Sinédrio, tinha as igrejas judaicas lá. Sim. E o pessoal ia pro deserto e pras montanhas pra ouvir Jesus e João Batista, Isso cara. que é maravilhoso, Tu né? imagina? Tinha a igreja que normalmente deveria ser repouso para a presença de Deus, mas Deus foi pro deserto. Deus não estava naquelas igrejas. Que forte isso, né, cara? E Jesus conhecia tanto o que estava dentro do coração deles que Jesus sabia desse pensamento. E daí Jesus falou, eu acho que certo, em determinado momento Jesus pensou, então eu vou pregar dentro da igreja de vocês, dentro do Sinédrio. É. Eu vou lá. E Jesus pregava também, pregava em tudo, em todo lugar Jesus pregava. É. Cara, que maravilhoso isso, velho. Isso é... Mas eu quero me deter, Renan, agora um pouquinho naquele versículo 6 ali, ó. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Eu vejo que é um pouco disso que a gente tá falando agora. Complementa, né? né? Complementa o que a gente estava falando agora, sabe? Mas como assim? Cara, não fica insistindo Uau. numa É pessoa que já demonstrou pra ti que não quer. É isso, é isso. É isso, sabe? Porque isso. tem gente que quer e tu tá perdendo tempo com aquela pessoa. Exatamente. Porque, cara, a gente insiste em quem a gente acha que vai dar certo. Sendo que a gente nem sabe quem que vai dar certo e quem não vai dar. Às vezes, ô Vini, tu já pregou, e aí é o exemplo ó, que tu deu dos teus colegas, tá? Às vezes tu já convidou, sei lá, umas 20 vezes, 30 Aham. vezes, talvez mais, te conhecendo eu acho que é mais. Aham. Um pouco mais, que nem diz o... Um pouco mais. tá? Os teus colegas lá. Mas talvez tu vai conhecer outras pessoas ou ir para outros lugares, tu vai fazer um convite só e vai mudar a vida daquela pessoa. O que Jesus falou para os discípulos quando ele enviou os discípulos? E se não aceitar, bate a poeira, Sacode a poeira que tem na tua roupa, nos teus pés e vai embora. Mete o pé que... deu. Né? Entendeu? A tua parte foi feita, a nossa parte foi feita. Isso aí. Então a gente precisa entrar nessa do João Batista e pregar o arrependimento, vivendo isso, tá? Vivendo essa mudança. Mas e caso não for aceito, bate a poeirinha, ó, gente, então tá, E tá? assim, Tô indo lá. e assim, ó, Vini, sabe o que eu vejo também aqui? E aqui fala, né, de pérolas. Cara, o que a gente acaba oferecendo, e as pessoas... A minha tristeza é isso, que as pessoas não enxergam isso, sabe? Eu oro para que Deus abra o entendimento delas, Vini. O que a gente oferece, é o que Jesus nos oferece, né? E
E ele pede para que a gente ofereça para mais pessoas também, né? Sim. É muito precioso, é muito valioso, cara. Entendeu? Pra gente estar. Tu imagina, eu tô aqui com. É um exemplo tosco que eu vou dar, tá? Me perdoe. Uhum. Mas eu tô aqui com um cheque de R$1 milhão, Uhum. tá? Eu tô, ó, Vinícius, pega aqui o cheque, Vinícius. Vinícius, não quero. Poxa vida, né? Tipo, não Cara, tem, cara. é algo mais valioso que o dinheiro. Mais valioso, muito mais. E eu não entendo, porque a gente não entende, Renan. A gente não entende o quão valioso é essa presença. Às vezes eu quero que o meu irmão entenda, mas eu não entendo, cara. Eu busco ali um pouquinho, mas se eu entendesse o quão precioso era, eu não ia sair mais de perto. Eu não ia querer ficar mais longe. Porque tão maravilhoso é a presença de Deus. Tão valioso é a presença de Deus. É algo que não tem o que fazer, mano. Tu não precisa ser rico, tu não precisa ser pobre, não precisa ser bonito, ser feio, não tem. É algo que tu só precisa buscar. Com esforço, é claro, mas é algo, cara, diferente. Só se arrepender e ter um coração quebrantado, né, cara? Só Exato, isso. exato. Tu querer de fato aquilo de todo o teu coração. E que você hoje, meu irmão, que você deseje isso. Que você queira essa presença, porque é algo que dinheiro não compra. É algo que, às vezes, a beleza não compra. Mas sim a intenção do teu coração. Apenas com uma intenção verdadeira você vai conseguir sentir a presença de Deus. Amém? Talvez você sentiu até algo agora diferente. E eu quero te dizer que dê um passo em direção a Deus e busque sentir essa presença. Busque estar na igreja, busque conhecer mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, a gente vai continuar a nossa leitura. Agora a gente vai para o intervalinho, Renan, vamos? Isso, vamos fazer um intervalinho. Vamos tocar mais uma música. Eu separei mais uma boa aqui. Que você fique nessa presença, que você entenda isso. E que você permaneça. Amém? Deus te abençoe. Chegou a olhar o vídeo aqui com o Manuel Hernandes? Não. Que fala das pessoas que pensam, não, mas e os índios que estão lá no meio da mata. Primeiro que, o primeiro comentário que eu vi no vídeo deles era uma indígena que falava, não, mas apenas a aldeia tem igreja, não tem igreja. E segundo que a explicação dele foi que ele disse, cara, ninguém vai se apresentar indesculpável diante de Deus. A natureza, no ar, no que tu respira, tudo tu consegue enxergar Deus, cara. Tudo Deus está manifesto em assinatura de Deus. Ninguém vai poder dizer. Eu não te conheço, nem eu sabia de ti. Não tem oportunidade, não tem como. E se apresenta pra todos, mano. Eu vi uns caras simpatizando, uns pajés, mano, muito massa. É bacana. É muito diferente, né? É outra ideia, tá ligado? Os caras tudo pintado na cultura deles, entende? Mas conhecendo a Cristo puro, entendeu? O real Jesus, não essa. A gente monta uma coisa que é só assim que funciona, não. Um padrão, né? Não é um problema de padrão pra mim. E aí ele fala, entendeu? Tipo assim, ó, muitas vezes ele volta lá da justificação pela fé. O cara vai lá no meio do mato, aí ele olha pra natureza, vê a natureza perfeita, a forma que as coisas. Ele entende, não existe algo maior. Ele crê que naquilo ali recebeu a salvação para aquilo ali. Acabou, deu. E aí é o que a gente estava falando antes, né? Certamente não vai ter essa revelação, essa mudança. E aí os todos estão certamente. É. Pô, eu fui ali, minha morada, né? Agora eu comprei. Eu acho a voz dessa linha muito bonita. Esse aqui hoje morrerás. E antes que alguém
pastor que me desse, eu tenho que pagar uns passos também. Na hora, filha, dentro do salão, uma Uma cera pegando. pegando, masqueirinho, ó. Tem cabelo do Grêmio, do Do Flamengo, Flamengo, camisa do Flamengo. depois de Bruno no ombro. Isso aí. Tirar o volume aqui, assim. Tem que tirar o volume. Tirar o quê? O volume, assim, né? Pior. E aí? Tem que vir. Ah, fica mais difícil. Esse dia eu mexi, ele dei, eu não consegui agora. Tem que ficar se cuidando. Disse que tava falando com. O cara tava falando com ele no patrão de serviço e o cara tava com 2 serviços já e o concorrente dele, se ele vai falar, queria mais, o cara falou, mas vale a pena. Tá tudo pros filhos aí que não sei o que, o cara morre, não leva nada. Perde todo o tempo da vida trabalhando. Tá? Falando pra receber algo de Deus. Pra receber algo de Deus. No meu tá assim então, né? Jesus encoraja a oração. Isso? É? Sejam conhecidas as vossas súplicas diante de Deus.
Vamos voltar? Não. Vamos voltando então, né, galera? Vamos se fazendo presente de novo depois desses dois louvores. Que maravilhoso a presença de Deus, né? Coisa boa. Vamos continuar lendo lá então. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 12. 7:7. 7:7. Ó, isso aqui a gente já vai começar com um versículo de Deus, né? Não que os outros não sejam, mas que nem o cara que é super supersticioso, né? Tipo, ó, 7. Agora eu entendi, agora eu entendi. Que maravilhoso. Quer que eu leia, Vini? Pode ser, então, Posso pode começar ser. aqui, tá? Na minha tá assim, ali ele fala, na tua ele fala sobre a oração e para receber algo de Deus, né? Então ele vai falar da importância da oração e de que forma a gente pode receber algo de Deus, amém? Pedi e ser-vos-á dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que procura encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Amém? Amém. Aí tem o 12, né? Isso. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a ele, que essa é a lei e os profetas. Amém. Então ele está falando de pedir para Deus, né? Isso, da importância da oração, né? Da gente apresentar para Deus o que nos incomoda muitas vezes, né? A importância da gente ter um relacionamento com Deus. E né? entra de novo o que a gente falou semana passada sobre ser Isso aí. sincero na oração, né? Isso aí. Sobre falar realmente o que tu tá achando do teu tempo, do que tu quer, do que tu acha que tem que ser. Fala pra Deus, né? Porque, Renan, a gente fala tanto para outras pessoas, cara. A gente conversa tanto para os outros e fala pra A, pra B nossos desejos, nossos sonhos, mas pra Deus a gente não fala. Chega na hora de contar pra Deus, a gente nem lembra de falar, ou não pensa, não tem vergonha, sei lá qual o motivo, mas não fala. Não fala o que tá sentindo pra Deus. E aí ele fala aqui, né? O que maravilhoso é tu falar pra Deus de fato o que tu tá querendo. E ele sabe o que é melhor pra gente. Esse que é o mais maneiro, que eu me sinto mais confortável. E aí eu acho muito interessante quando ele fala assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Que não tem Tipo maldade. assim, o que ele está falando aqui? O Vinícius é mau, tá? Mas ele se alegra tu não se alegra quando tu dá alguma coisa pro Isaac? Sim. Que tu vê ele feliz? Uhum. Quanto mais Deus que está no céu, cara. Imagina Deus. É o desejo dele nos dar as coisas boas. Exato. Só que o que acontece, tá? Muitas vezes, eu acho que é lá em João, eu não sei, se o pastor sempre manda pra gente, né? Os versículos, ele sempre sabe. Se ele tiver, se ele tiver, ele pode mandar pra gente, tá? Mas eu acho que é João que vai falar, pedis e não recebeis porque pedis mal. Correto? Sim. Então a gente tem que ter essa consciência na nossa oração também. O que que Tiago 4:3. Tiago, tá, errei o profeta aí, ó. Mas a gente tem que ter a consciência do que a gente está pedindo para Deus, e Deus se importa com isso. Por exemplo, assim, ó, muito mais, e eu creio que seja assim na tua vida, ô Vini, no teu relacionamento com o Isaac, por exemplo, muito mais importante do que tu presentear ele ou abençoar ele com alguma coisa, é tu entender quais são as necessidades na vida dele. Tu quer saber, né, o que importa para ele, e por que aquilo importa para ele. Tá entendendo? E é isso que eu vejo, que ele tá chamando cada filho a fazer, entendeu? A apresentar diante de Deus a vida, né? A nossa vida, nossas angústias, nossas frustrações, as nossas necessidades, o que a gente precisa. Chegar de coração de fato, né, Renan? Isso falar aí. de fato pra ele. Mas agora tu falou aquele versículo, eu fiquei pensativo, né, cara? E é uma verdade. Às vezes o Isaac pode querer algo, mas não, meu Isaac, não vou te dar isso aí, tá doido? Não tem nem ideia, eu quero um telefone com 3 anos. Não, Isaac. Não, Exato, isso aí, não é pra ti isso. E às vezes falta maturidade na gente em saber pedir coisas pra Deus. Isso aí. Sabe, ô Renan, sinceramente, cara, eu faz tempo que eu não peço nada pra Deus material. Eu até nem lembro da última vez que eu pedi. Mas eu peço coisas
até mesmo milagres eu peço pra Uhum. Deus. E eu não insisto em pedir. Eu às vezes até esmoreço, sabe, que não acontece. Um exemplo claro eu vou te dar, bem bobo. Cara, eu oro a Deus diariamente e clamo a Ele diariamente e faço sacrifícios assim, ó, mais fortes às vezes, sabe? Porque eu quero que o Isaac tem, como é o nome da palavra, cientificamente, adenoide. Carne esponjosa. Uma bobagem. É só fazer uma cirurgia. Mas eu quero que Deus cure ele. É algo impossível, Renan. Não tem como. Vai te falar, tem como do nada abrir o nariz e começar a respirar de boa? Não tem. Mas eu peço pra Deus algo assim, ó, realmente impossível, entende? Eu peço pra Deus o que mais? Frutos do Espírito. Peço pra Deus mansidão, domínio próprio. Cara, eu acho que, cara, essas são as coisas essenciais para um cristão pedir. Sabe? Sair desse negócio mesquinho que, eu preciso de algo material, sabe? Os nossos pedidos, eles têm que estar de acordo. Com o que Deus quer. Exato, isso. Exato, nossa, é por aí. Talvez Deus não queira que meu filho seja curado. Ele queira que ele faça uma cirurgia. Ou outra coisa mais, mas eu não insisto. Eu não desisto, no caso. Não desisto. Mas sem dúvida a vontade de Deus é que ele seja curado. É claro. Entendeu? Tu tá pedindo o que é correto. Mas eu digo assim... Agora o meio, talvez, e aí entra, talvez seja por uma Isso. cirurgia, ou se for um milagre. É isso. Excelente. Porque assim, ó, a minha irmã orou muito tempo pela minha afilhada. Vou te contar essa história aqui, tá? Aham. Já que tu tocou no assunto do Isaac. Ela ia nos aniversários e não podia comer nada. Ué? Ela tinha intolerância à lactose. Vixe. Tá? E daí tu imagina pra uma criança como é que é isso aí, Ah, que chato. sabe? E ela orou, pediu. E hoje ela pode comer o que ela quiser. Entendeu? Uau. Ela foi curada. E isso é uma coisa que, tipo, que sei lá se é da genética da pessoa ou a criança desenvolve ali, mas não tem o que fazer, não tem cirurgia pra isso. Não tem. Entendeu? E aí talvez entre o que a gente está falando agora, ela recebeu o milagre porque não tinha. Ou era Deus ou não era. Uau. Tá entendendo? Até nesse tem saída, mas o dela não Isso aí. Tá Que vendo? massa, né, cara? Isso, sabe? Então a gente tem que ter esse entendimento também Uau, das verdade. coisas que a gente busca, né? Verdade. Tem coisa que, cara, tá na gente, né? Isso. E tem coisa que é pra Deus fazer, que tá na mão dele. E aí, olha só, coitadinha da minha filhada, era toda errada quando era pequena. Ela tinha otite. Que amor, Renan, velho. E aí ela tinha otite também, que era problema no ouvido. Mas o problema no ouvido era resolvido com cirurgia. E ela nasceu bem no tempo que eu trabalhava no hospital. E eu conseguia cirurgia para ela. Que maravilhoso. Tá entendendo? Deus não precisou fazer. E também foi, não deixa de ser um milagre, né? Claro, exato. Mas De uma forma diferente, de uma né? forma diferente, Mas um baita milagre, mas um velho. milagre também. É exatamente isso. Tá no cara ter esse entendimento, né? Do que Deus está planejando fazer, do que ele está pensando em fazer. Aí entra a intimidade, Renan. Tu querer entender os pensamentos de Deus e conhecer o que ele quer conhecer, o que ele está querendo fazer, o que ele está planejando. Porque daí, daí o pessoal tá todo indo para um lado. Mas Deus, tu tá entendendo que Deus está querendo esse lado. Né? O que Deus está planejando com isso? Entendeu? Isso é coisa de intimidade, quem tem intimidade com Deus, cara. Só quem tem relacionamento, né? Relacionamento entende os pensamentos de Deus. Busca entender um pouco, não vai conhecer Deus por completo. Não tem como, não tem como, E né? ele é bom em fazer confundir a gente, ele gosta. Aí quando o cara tá... Pra mostrar a nossa ignorância. Agora eu acho que eu conheci. Mentira, tudo errado. Aí ele desvolta tudo, não, Isso, meu Deus do volta céu. lá e estaca zero. Mas que maravilhoso isso, cara. E aí o legal do 12 ali que ele fala: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Isso já é um outro ensinamento também, né, cara? Querendo ou não, É um outro ensinamento. é algo muito mais forte entre aquela palavra bonita que é empatia, né, que a gente gosta de falar hoje em dia, né, de fazer... Empatia é o quê? Eu fazer a mesma coisa por ti, não, o que tu fez por mim? Então, cara, Jesus é mais profundo ainda, Renan. Se tu não fez por mim, eu vou fazer por ti. Que palavra que não existe, eu acho que isso não é empatia. Empatia é o ser o mesmo pra ti, que tu é pra mim. Eu acho que é isso, né? Isso, sim. Eu pensar no próximo é da mesma forma. Isso. No caso aqui, ele tá falando assim, ó, Pensar o bem, né, no caso. Querer o bem. mesmo que a pessoa não queira o teu bem, tu queira o bem da pessoa, tu deseja o bem. Cara, isso é muito forte, meu, é muito confrontante Tipo, pra gente. tu quer isso? Vai lá tu e faz primeiro, então. Que né? loucura, né? É um nível muito... Que loucura, velho. Vamos continuar lendo 13 ali, então? Lendo, acho que é 13 ou 14 só agora. Vai ficar bom, agora vai ficar bom. Tu quer ler esse pra nós? Não, tu lê, pode ler. Tá. Entrai pela...
É o caminho estreito e o caminho espaçoso, aqui que ele vai falar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram. Como assim, né? O caminho que leva a vida é estreito. Que jeito isso? Qual vida? Aqui eu só deixa eu fazer um parênteses antes da gente iniciar. Eu vi uma notícia que eu fiquei muito indignado, vou confessar aqui pra vocês, essa semana, que fala do Papa argentino lá, como é que é o nome? Francisco? E eu não quero entrar em discussão religiosa aqui, só estou falando, expressando o meu sentimento. Né? Ele falou que tá tudo bem, Deus te aceita do jeito que tu é. Entendeu? É, não lê a Bíblia, né? Como assim, cara? O cara que é o Pô, representante maior da Igreja Católica, ele não... A minha Bíblia ele não lê, nem Eu pensei, eu parei para refletir, sabe? Não, e aí ele até começou bem o discurso dele falando assim, e é sempre assim, né? O diabo ele usa meias verdades para contar uma mentira, né? É sempre assim. Ele começa falando, não, porque a gente tem que ter amor ao próximo, porque isso, porque aquilo. E eu disse, isso, lindo, Tá bacana, bonito, tá bonito. tá legal. Tá legal. Mas daí quando no final, quando ele acabou com essa de, não, e Deus te aceita do jeito que tu é, eu pensei, cara, não foi assim comigo, entendeu? Quando eu conheci a Deus, claro que Deus ama a todos, mas é necessário uma mudança. Jesus fala, é necessário nascer de novo. Aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Não pode seguir a Jesus, é isso que a palavra de Deus fala. E é isso que ele está falando. É isso. Nesse versículo. E aí eu parei para pensar, ué, será que reformaram a porta? A porta tá larga agora? Como é que funciona? Ou ela continua estreita? E eu acho que na palavra do teu eu ia falar teu padre. Do padre. É padre? O que ele é mesmo? É Papa. Papa. O Papa ele só até não terminou a conversa, né? Tipo assim, ó, ele te aceita como tu tá, como tu é. Beleza? Não, ele omitiu, né? Ele mentiu, na verdade. Ele terminou, só que ele deveria ter falado assim, ó. Só que é o seguinte, ele te aceitou. Só que tu precisa abandonar a vida que tu tinha. Começar uma mudança. Isso. Né? Tu precisa viver uma mudança para tu continuar sendo aceito. Jesus disse que tu tem que nascer de novo. Tu precisa ter um outro pensamento, um outro estilo de vida, né? Mas não, beleza, vem como tu tá, Jesus te ama assim, mas tu tem que ter um entendimento que uma hora tu vai precisar tomar uma atitude de mudança. Exato, só que bem, o termo aqui... Não, o que deu pra entender foi que eu posso continuar sendo exato, vem é diferente de aceita. É isso. Cara, Jesus é perfeito, ele não tem que aceitar nada. Não, ele não tem que, sabe? Então, claro. Não, e a gente pensa que o mundo, Jesus, as pessoas têm que se moldar a nós. Exato, esse é um engano terrível. As pessoas têm que se moldar à minha prática. Eu sou assim desde que eu me conheço por gente, então vai ser assim. E isso é idolatria. A gente desenha um Deus na nossa cabeça que, cara, só existe na tua cabeça. Que não é o que eu vejo quando eu vou com a palavra de Deus. Não é o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, né? Isso, não é o nosso Deus. Não. Deus de Israel? Não. De Abraão, aquele não é o mesmo. Não é o mesmo. Pode ser outro, não sei. Pode ser aquele Deus do... Tem um outro irmão lá, do Caim lá, que criou uma cidade. Pode ser esse Deus, eu não sei. Mas o que eu penso é o seguinte, o meu Deus, ele me chama para uma mudança. Diariamente. Mas vamos lá. Então, só para nossa audiência entender um pouquinho. A porta continua estreita, amigo? Continua. Não passou por reforma? Cada vez mais estreita. Cada vez mais estreita. Pior, Exato. Parece que eu tô andando num cone. Isso. Começou aberto e tá afunilando. Vai afunilando. E é cada vez mais difícil de tu passar por ela. Exato, porque o que acontece, Renan? A gente precisa entender que a gente tem que ser mudado, cara. Porque a gente vai conhecer um dia alguém perfeito. A gente vai conhecer alguém que não tem pecado. Como é que eu vou me apresentar diante desse Deus sem pecado? Desse Jesus sem pecado? De qualquer maneira, eu não consigo chegar diante de Jesus e falar, bah, não deu, não consegui. Não, cara. Como é que eu quero fazer parte de um reino em que as pessoas que estão lá, elas vestem vestes brancas como a neve e alguns vestes resplandecentes? Como é que eu vou me apresentar todo mundo cheio de imundícia? Não tem. Renan, vamos por exemplo básico. Paraíso, Adão e Eva. Eles estavam muito bem, cara. Eles tinham tudo, Renan. O pecado os afastou eles da presença de Deus.
Então a gente tem uma noção clara aqui que o pecado que nós cometemos nos afasta da presença de Deus. As nossas falhas, os nossos pensamentos nos afastam da presença de Deus. Tudo isso nos afasta diariamente da presença de Deus. Então a gente tem que lutar para nos aproximar de Jesus e ser mais iguais a Ele. Que é o que diz a palavra, Que né? é a porta estreita. Não, o teu pecado faz separação entre mim e vós. Claro, com É certeza. isso que está escrito. Com certeza. E aí a porta estreita é o que? Você lutar contra esse pecado que te afasta dele. A porta estreita é você lutar contra o teu eu, contra a minha carne pecaminosa, que deseja fazer coisas que não provém de Deus. Eu tenho que lutar contra isso. Essa é a porta estreita. A porta larga é o que? A graça de Deus nos basta e Ele naquela cruz crucificado já basta. Só apenas tem que ter fé nele e não fazer mais nada. Isso é a porta larga, mano. E quando a gente fala isso, Vini, eu acho que não é tão grande. Porque assim, ó, isso implica dizer que, tá, Jesus te aceita do jeito que tu é e que Jesus não cura, não liberta, não transforma. Por exemplo, o exemplo que eu dei, tá? Cara, quando tu chega a Deus, tu chega todo quebrado, imundo, entendeu? E É Deus, necessário chegar assim. e Deus vai te curando, vai te transformando, vai te limpando, Vai te transformar. entendeu? Aham. Então ele não me aceita do jeito que eu sou, mas eu não vou precisar fazer a mudança, entendeu? Ele vai fazer a mudança, então eu só tenho que me submeter a ela. Eu tenho que desejar ela, Tem que né? desejar ela. Reconhecer. Que, cara, eu preciso disso, Exato. entendeu? E aí tu vai conhecer o que? A vida. E isso, cara, vai ser chamado Para uma vida nova. uma vida nova. Não, e tem dois sentidos essa vida. Primeiro é a vida nova aqui na Terra. Como eu falei no começo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentimento de, pô, tô de boa, Jesus me amou, Ele me chamou. E depois a vida eterna através disso. Ele me curou, ele me libertou, ele me transformou. E tá me mudando, tá me transformando. A cada dia. Agora, e eu vou conhecer a vida eterna através dessa mudança, dessa porta estreita, entendeu? Então, tem um colega meu que sempre fala isso, né? Ó, a porta é estreita, a porta é estreita. E é estreita, É estreita, continua cada vez Só mais que a gente tem que tomar uma decisão de passar por ela. Ou a gente encara essa porta e que essa porta é nós mesmos. No caso é nós nos barrando de passar pela porta. A nossa carne não quer isso. Nosso desejo não quer, o Vinícius não quer fazer o que é de Deus. Luta contra isso, né? Luta contra isso. O pecado que habita em mim, né? Tipo, ele grita quando eu tô seguindo essa caminhada, essa trajetória. Exato, ele tá lutando contra diariamente, diversas vezes. E a gente precisa ter um entendimento disso, né? Ter um entendimento de que, pô, eu vou dar ouvidos pra isso? Vou dar ouvidos pra isso, pra minha carne, ou vou tomar uma decisão de, não, eu quero o que é de Jesus. Entendeu? Eu quero ser igual a Ele. Eu quero fazer o que o Espírito me chama pra fazer. Eu quero fazer aquilo que é naquele versículo que ele fala no começo lá, no 12 ali, ó. Eu quero fazer pro meu irmão aquilo que ele não faz por mim. Eu quero fazer isso, eu quero ser diferente, eu quero ser um exemplo, para mim poder chegar no irmão e falar, ó irmão, precisa mudar nisso, nisso e aquilo outro. O irmão vai olhar pra minha vida e falar, não, mas aquele cara é um exemplo mesmo. E isso aí. Aquele cara é uma mudança, é uma diferença, entendeu? Então, mas para tudo isso eu preciso passar pela porta estreita, viu? Parece que a gente começa, o fim é o fim da palavra aqui da porta estreita é o início. E a pessoa também tem que olhar pra ti e dizer, não, eu quero viver essa vida que o Vinícius vive. Porque ele tá vivendo de fato, Sabe? exato. Mas o Vinícius tomou a decisão de passar pela porta estreita. Isso. De lutar contra os pecados, de ver direto o que ele tem de errado e lutar contra De aquilo. renunciar à própria De vontade. renunciar. Paulo fala assim, Renan, eu renuncio a minha carne a pó. Quando eu coloco ela a servidão, a escravidão, ela não Isso. é nada. Que foi o que foi a vida dele, Tu né? tá louco, velho? Que homem mais diferente dos outros, cara. Hoje tu não tá nem aí pra tua carne, tu tá apanhando, tu tá... Esquece, a minha carne não quer dizer. Ô, meu, é outro nível, Renan, de entendimento. Não é qualquer um que entende isso, cara. E a gente, às vezes, aí entra a idolatria e dois senhores, e às vezes o outro senhor é nós. A gente acaba idolatrando nós mesmos, com os nossos desejos, com nossas vontades, a gente idolatra o que eu quero. Eu idolatro o que eu desejo fazer. Então, entra um outro tipo de idolatria essa. Amém? Tem mais um complemento? Não, e é justamente isso, mano. Só pra gente concluir aqui da porta estreita e da porta larga. Às vezes, a idolatria da pessoa é o Deus da porta larga que ela mesma criou, sabe? Só que, cara, Deus é só um e a palavra dele não muda. E a porta continua estreita. É isso aí. Gente, a gente vai tocar mais um louvorzinho agora. E depois a gente vai voltar já para encerrar a palavra. Então que você fique com essa palavra na sua mente aí, guarde no seu coração.
Que Deus te abençoe, tá? Não pare de ler a Bíblia. Mesmo que a gente deixe de ler agora, chega na sua casa, vai pra sua casa, se você já está na sua casa, abra sua Bíblia, continue relendo o que a gente acabou de ler. Busque o entendimento de Deus para você compreender o que Ele quer de você. Qual é onde você está falhando, qual é o seu defeito, para Ele te mudar, porque só Ele pode nos mudar, amém? E ô Vini, só pra gente encerrar aqui, claro. tá? Esse bloco, também pra pessoa não ser enganada, né? Há tantos enganos nessa vida, Sim. como a gente acabou de abordar nesse bloco aqui. Então medite na palavra de Deus, que eu tenho certeza que ninguém vai te desviar do caminho correto que é Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Tem cara de feliz aqui. 2, 3, E aí, Renan, arrebatamento secreto ou não? Não, não existe isso. Não existe, né? Tu acha que eu vou ver tu sendo arrebatado? Não, eu digo no seguinte sentido. Cara, se fizer um filme, eu acredito que vai ser muita coisa. Tem avião caindo. Ah, é? Vai ser um caos, cara. Caos total, vai ser pavor, pânico. Eu acho que a gente vai ver, né? Se bem que, cara, esse é o nível, esse é as coisas assim, que a gente, que Deus já coloca pra gente Não saber, né? É. Não tem como saber. Mas eu disse não quando morrer. Não é o quê? Quando morrer, Quando eu morrer, né? Né? E aí vai ser de forma natural, tipo. E aí, cara, tipo, morreu toda. Não vai ter mais ninguém que é crente. Pra mostrar o caminho pros outros. morreu os cristãos. Morreu os cristãos. Mataram todo mundo. Eita, glória. Não, mano, mas eu acho que... Vai saber, não sei, né, Eu cara? acho que vai ficar o vamos ver, né? Vamos ver. É. Eu acho que já tá lá, né? Nós vamos ver o bagulho assim, nós vamos estar no meio da parada subindo, vamos estar subindo e vocês vão estar nos olhando e vão estar, opa, tá subindo. E aí vamos ver Jesus no céu. Daqui a pouco aquelas partes que derramaram as taças da ira, tá ligado? Eu acho que vai ser tudo depois que nós no céu, ali, tipo, não no céu de Deus, mas no céu aqui. E aí ele derramou as taças de ira sobre o povo, que fica uma viagem, mano. Vai ser terrível, Vai ser loucura. É. Eu até tenho salvo lá em casa um estudo, mano, que eu fiz de Daniel sobre a semana, a gente Daniel que ele trouxe ali. A 70 semanas. Nem lembro de cabeça lá. Um dia a gente vai ter que falar sobre isso. Não falou aquela vez que eu li, mas eu acabei Podia não falar sobre esquecendo. Vou fazer um estudo aí. De repente até eu programa de pode trazer. É violento, cara. É que tipo. Não, eu até acho massa se fosse só o nosso programa no YouTube. Agora tem a rádio, que daqui a pouco o pessoal da rádio já não entende, não conhece, entendeu? Até a gente tá indo um pouquinho, né? Cada vez mais. É. O bom pastor vai dar um. Não, dá uma seguradinha. É, tá demais. Porque tem muita coisa ali que passou, eu tenho outro pensamento. E eu penso que isso aí é normal, é natural. Vou começar a tocar pedra na casa do pastor pessoal. Ah, mas essa discordância é normal, saudável. Ah, mas é, né? É um propósito de Deus. Só que tudo tem respeito, né? Claro. Não, e baseado na palavra, né? Mas é velho? isso. Todo mundo escolhe uma coisa que não tem, Isso aí. não tem palavra. Não tem nem cabimento, né? É, não. Eu fiquei cansativo, nem devia ficar vocês, né? Ah? Eu fiquei cansativo agora, né? Com peso na consciência, nem devia ter trazido vocês, né? Pode. Do passo. Não, perfeito. Perfeito. A palavra de Deus fala diferente, então se posicionar contra.
Tem gente que se ofende. Mas se ofendeu é o confronto de Deus, deixa trabalhar. Não é assim, não é Deus não assusta ninguém, mano. Não tem Deus que não tá, não tem. Deus é mesmo. Pô, nesses últimos tempos agora, mano, espero que 2025, 2026 vai ficar só os quem é de verdade, quem é cristão, não é crente. Quem é cristão de verdade vai ficar. Eu acho, né? Só escuta. E é o que a gente estava falando antes, né? Das pérolas aos porcos, né? Talvez seja até um propósito de Deus, talvez Deus esteja dando uma peneirada mesmo. Com certeza, com certeza. Pô, uma primeira peneirada foi o quê? O governo. O joio sempre vai ter, né? Isso a gente tem que ter consciência também, vai dar uma limpada um pouco, porque às vezes tá A demais. primeira coisa foi o governo, né, mano? Saber quem tava no primeiro foi o Covid. Saber quem tava com medo e quem não tava. Quem tinha medo e quem tava ali com fé em Cristo. Eu não era cristão naquela época, mano. Não era. Mas hoje eu entendo que foi pra botar medo no povo. Quem tava com medo e quem não tava. Entendeu? Quem se curvou o Covid, né? Cara, é tudo junto, né? Guerra. Essa loucura dessas temperaturas 50 graus nos Estados Unidos e menos 30 na Argentina. Um terremoto, tragédia. A natureza parece que tá. Seu maluco, né? Você que explodiu na voz do Paraná lá. Explodiu uma usina lá, sei lá, matou um monte de gente. Paraná. Hoje é tudo que nós temos, então viva construindo o seu legado. Deixar de herança pros Olha aqui como é que te faz Deus fracassar. é perfeito. E nem próxima a palavra. mais cabulosa tá sozinho. Engano. Acho que vamos deixar pra semana que vem, que parece. Que agora é 40. Mas é o cumprimento que a gente acabou de falar, né? A gente pode dar só uma explanada um pouco. De repente. Nossa, Vamos falar. Vamos lá, segurando no freio. Lembra lá? Vamos voltando então, né, gente? A gente quer ler o último trecho aqui. E aí com isso a gente vai encerrar. Amém? Eu vou ler aqui, Renan. Que a minha eu acho que é mais simplesinha de ler. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 19. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz por bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Fecha exatamente com o que a gente está falando, né? Vai de encontro com o que a gente abordou no bloco anterior, né? Falsos profetas, falsos líderes, pregando algo que não é a palavra de Deus. Trazendo palavras de engano, palavras de perdição, palavras que faz você trazer morte para a sua vida. Porque o pecado gera morte. Então, quanto mais você é enganado, por isso eu acredito muito na importância de você ler a palavra de Deus. Para você não se tornar um cego. Não se tornar uma pessoa que, como o vento, uma folha no vento, sabe? Assim, Vini, qualquer doutrina que suavize a nossa relação com o pecado, Isso. ela não é bíblica. Não. Entendeu? Ela não vem de Deus, é uma doutrina diabólica. Isso. O falso, é o anticristo. É o anticristo. É o espírito do anticristo trazendo uma doutrina falha, uma doutrina que não provém de Deus. E a gente tem o conhecimento, gente, através da Bíblia. Então é importante você ter um conhecimento a Deus e conhecer a palavra dele. Mas o conhecimento que vem dele, não o seu conhecimento. O conhecimento que ele nos dá. Então é necessário a gente ter esse conhecimento. A gente entender isso. E a gente vê aquele cara que está lá, então, falando, como é que são os frutos dele? Como é que são as atitudes dele? Mas vamos começar aí pelo 15 que tu leu, Vini. Qual é que é a orientação que Deus nos dá? A cautelar aí os dos falsos profetas. O que ele tá falando? Cara,
Se tu conseguir identificar esses caras, passa longe desses caras. É isso. Entendeu? É isso. Não tem relação com eles, não tem intimidade com eles, não tem nada com eles. Porque por dentro eles são lobos, né? Exato. Tragam a sua vida, eles te tiram a tua esperança. É pele de cordeiro, né? Mas. Por dentro é lobo, né? Isso. Então, gente, a gente precisa entender isso e querer não estar debaixo dessa doutrina. E aí, muitas vezes é no discurso, né, Vini? Tipo, não, Vini, que isso, não. Cara, o pastor Hamilton lá te fez uma lavagem cerebral. Tu não precisa viver dessa forma, renunciando tudo. E isso, tu acha que tu vai se importar com um cigarrinho ou com, sei lá, qualquer coisa? Nada. Não, Deus te cara. ama. Ai, por Ô, Vinícius, favor. não, Deus te ama, cara. Cara, ele não olha pra isso, ele olha pro que tu é. O teu coração. Isso que é Entendeu? importante. Isso. Gente, e não deixa de ser verdade, sabe? Jesus olha pra você, Não, ele é. te ama, ele Não, te ama. se explica, Vinícius. Não, mas ele te ama, ele olha pro teu coração, tudo é verdade. Mas a gente não pode se confortar no nosso pecado. Uma coisa não justifica a outra. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Ele te ama, ele te escolheu, e ele adora o teu coração quebrantado. Ele quer saber o que está no teu coração. Mas você precisa entender que ele te chama para uma mudança também. É um conjunto. Não é só viver isso um pouco e o outro pouco eu deixo de lado. Não, é um conjunto. E a gente vê hoje muito cristão, Renan, vivendo só metade. Só a parte do amor, ali ele me ama, ele me gosta de mim, ele gosta de mim. Mas eu não vivo a mudança pra Mas não vem me falar de renúncia e santidade, não. Porque não tem porquê. Ele já pagou o preço. Não existe preço a ser pago. Cara, isso não... E aí tu vê o seguinte, Jesus teve que renunciar a alguma coisa? Teve. Tudo. Renunciou ao reino dele nos céus. Tudo. Pra vir em forma humana pra pagar pelos nossos E ele pecados. já começou mostrando que... E não teve pecado. Já nascendo numa Uma manjedoura. Manjedoura essa, cara. Velho do céu, que exemplo, entendeu? Um cara que tinha tudo, já nasceu com nada na dificuldade pra mostrar que tem como, mesmo na dificuldade tem como. E se diminuiu, né? Se diminuiu. Exato, então a gente precisa entender isso. E até o pastor mandou agora pra mim, Deus é amor e justiça. Isso aí. E eu até falei uma vez, Renan, eu entendo que Deus, que Jesus na primeira vinda, ele veio mostrar o amor dele. O amor. Só que na segunda vinda ele vai trazer justiça. Entendeu? E como tem estado a nossa vida para receber tal justiça? E Deus nos ama tanto e até, não importa, e aí é a verdade que tu falou, Vini, agora há pouco, tá? Não importa o que a nossa audiência, o que a gente já tenha vivido na nossa vida, Deus nos ama. Entendeu? É isso? Mas Ele não quer que executar justiça sobre a nossa vida, ele nos ama a tal ponto que Ele quer que a gente mude, que a gente se arrependa. Ele nos dá tempo, Renan. Ele nos dá tempo para isso. Ele nos deu tempo para isso. Condições. Ele nos chama, ele nos mostra, ele usa alguém para falar, ele usa às vezes a natureza, ele usa um sonho, ele usa alguma coisa para te mostrar. Para te alertar. Precisa mudar isso. Exato. Precisa mudar isso. Então eu entendo isso e eu... Precisa, é necessário. E ainda a gente tem esse tempo de mudança. E a palavra que eu quero te deixar é essa, gente. Ainda dá tempo. Nós temos tempo para mudança. Temos tempo de ser diferente, de ser transformado, de buscar algo realmente que Deus tem pra gente. A vida que Ele separou pra gente. E não viver mais a nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? Não, mandar um abraço pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai, que sempre estão na escuta aí. Deus abençoe a vida deles e até o próximo programa. Amém. Eu também quero mandar um abraço pra minha esposa, pro meu filho. E um abraço pra Luana, minha esposa, pro meu filho Isaac, Deus abençoe. Quero mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai também, pros meus irmãos. E eu quero dizer, gente, que tá tempo, viu? Ainda dá tempo de você buscar uma mudança, de reconhecer e de tornar sua vida um pouco diferente, de abandonar aquilo que te afasta de Deus. Porque nós temos tempo. Ainda temos alguns anos pela frente, mas não são muitos. Mas dá tempo de a gente mudar. Dá tempo de a gente se tornar agradável diante dos olhos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você guarde essa palavra no seu coração. Só pra gente finalizar, e esse tempo é hoje, né? É hoje. Porque a gente não sabe se a gente não vai sair ali na esquina e vai amanhã? acontecer um acidente e a gente não vai ter essa oportunidade. Então o tempo pra você, meu irmão que tá nos escutando, é hoje, é nesse final de semana, é agora. É agora. Procura uma igreja que vai com pessoas que vão te aproximar de Jesus, que tem um ensino, uma doutrina mais parecida
possível com a palavra de Deus. Medite nessa palavra e que o Isso. reino de Deus seja chegado a nós e a toda a nossa audiência no dia de hoje. Em Amém? nome de Jesus, amém. É isso aí, eu quero te convidar mais uma vez para ir no culto domingo, amanhã às 19 horas, na rua Barão do Arroio Grande, número 760. A gente vai ter a presença do nosso apóstolo, nosso líder, o apóstolo Carlos, que é uma bênção, vai trazer uma palavra de Deus para você. E eu quero te convidar a estar lá naquele lugar, para sentir a presença de Deus, para dar um passo de atitude contra a sua carne e vencer o obstáculo. E eu quero te dizer mais uma vez, dá tempo, viu? Bom final de semana para você, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, que a presença dele entre na sua vida agora e te encha, em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência, viu? Deus te abençoe e até semana que vem.